Está começando mais um PodQuest. Sejam bem-vindos ao PodQuest, uma coletânea de ideias e programas de retiros para ajudar você a promover a busca pelo amadurecimento em Cristo. Vamos lá? Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um PodQuest. Aê! Opa! Estamos aqui com Carol Wilbert Metz e Scott Bueller pra gente falar sobre retiro de pais e filhos. E o tema que a gente vai pegar hoje é Lego, encaixando as peças. Certo, Scott? Certo. Então, vamos começar entendendo um pouquinho mais do nosso tema que foi trabalhado com os pais e filhos. A gente tá com uma difícil tarefa hoje de conseguir lembrar de tudo, né? Porque é sempre muito detalhe, mas vamos tentar. E mesmo que foi o retiro mais recente, O mais né? recente é o que menos Aconteceu lembro de esse coisa. ano. Ai, quanto mais recente, mais coisa acontecendo ao mesmo tempo. Exato. Ai. Vamos lá, então, entender, pra começar, por que Lego? Da onde é que veio isso e encaixando as peças? Oh, mas como um bom guri, Luca, Lego é um brinquedo que cada filho tem que ter. Filha também, né? Filha também. E brincando com Lego, daí entra na questão de encaixando as peças. Então, a gente queria mostrar ou talvez encorajar os pais e os filhos de se encaixar. A questão de comunicação, a questão de entender, a questão de trabalhar, construir algo junto. Então, isso foi mais a ideia do tema do Lego. E claro, Lego para um homem, para guri, para um rapaz, é algo atraente, né? Algo muito legal que tu vai encaixando, né? Vai construindo, tem essa... E não importa a idade, né? Tipo, Lego é... Todo mundo enxerga Lego, quer construir alguma coisa e quer brincar com ele, né? Com certeza. Então, legal. Dentro dessa ideia do encaixando as peças que tu comentou, a gente vai trabalhar um pouquinho depois das palestras, do que foi desenvolvido nesse sentido. E também a gente quer passar aqui no nosso podcast algumas partes do programa, né? Como encaixar as atividades dentro dessa temática para ajudar pais e filhos a encaixar melhor as peças do seu relacionamento. Então, vamos começar? Pode lá. ser. Vamos dar! Vamos lá, Na vamos lá. sexta de noite a gente tem aquela chegada maravilhosa, sempre muito bem pensada, que a gente sempre comenta nos podcasts. E depois dessa chegada que todo mundo tá acomodado, vai pro primeiro momento, Carol, que é... Que é o nosso momento de quebra-gelos, claro, depois da janta, né? Porque sempre tem que ter uma janta muito gostosa. Comida é esperando sempre eles. importante. É sempre muito importante. Mas a gente começou então com os quebra-gelos. E como a gente está trabalhando esse assunto de Lego, eles tiveram que construir alguns acessórios com Lego. A gente deixou um monte de Lego lá. E os pais e filhos foram lá e escolheram o que eles queriam. E tiveram que fazer os seus acessórios. Fazer relógio e, enfim, várias coisas que eles... Botaram a criatividade pra funcionar. Botaram a criatividade pra funcionar e usaram os Legos que tinham lá, né? E aí, nesse momento, já começa a introduzir o tema e já começa, então, o pessoal a literalmente quebrar aquele gelo, né? Todo mundo trabalhando juntos ali e se conhecendo um pouco mais, né? Tu para pra pensar, Lego é quase um Minecraft da vida real, né? Exatamente. Tem os bloquinhos ali, vai... É. Então ainda fala com a geração de hoje. Beleza, então depois desse quebra-gelo aí, teve esse primeiro momento de introdução, certo? Introdução à temática e tudo mais. Como é que vocês trabalharam aí com os pais e filhos nesse primeiro momento? Esse primeiro momento vamos dizer, era o tempo de capela normal, assim, com músicas, com toda essa questão. E daí a introdução, a própria palestra de sexta-noite começou. Daí depois a gente fez uma outra atividade que tinha a ver mais com o própria palestra. Mas a gente começou com a questão de fundamento, construir. Então mesmo com Lego, que é um brinquedo, quando tu for construir uma torre ou uma casa, alguma coisa, tu ainda tem que ter um fundamento. Então era a importância disso, da onde vem, e muitas vezes a gente não enxerga fundamento. Mas sem o fundamento a gente sabe que a coisa cai. Mas com o fundamento, mesmo não enxergando, a gente sabe que vai ficar mais estável.
E isso foi mais a ideia da palestra de sexta-noite, Muito bom. só para mostrar essa questão de fundamento. Fundamento. Comentou também na questão de uma atividade, alguma coisa que ajudasse eles a entender isso. Isso. E daí, a atividade, e na realidade a gente acabou não fazendo por causa de alguma razão que eu não lembro agora nesse momento. Neste momento Mas não sabemos. a ideia da atividade que a gente iria fazer é fazer uma base de Lego onde ou o pai ou o filho teria que ficar em pé em cima Em cima da base de Lego. da base base de de Lego Lego. para mostrar como construir, interligar as peças, fazer com uma base legal, e daí isso iria sustentar um peso. Então, era a ideia de fazer uma atividade nesse sentido. E eu não lembro o que a gente colocou no lugar, mas era algo parecido. Essa questão de fundamento, essa questão de ficar firme. Isso foi que tem a ver com a própria palestra e mostrar isso para os homens e os guris. Muito legal, muito legal. E na sexta-noite ainda teve mais alguma programação, Carol? A gente teve um momento de fogueira, que todo mundo gosta de fogueira, mas coloca homem, menino ao redor da fogueira, não é só Minha nossa, ficar ao deve ter redor dado da muita fogueira, risada. é pegar um pedacinho de pau e jogar lá na fogueira, né? É fogo, é homem, né? Então foi um momento bem legal, assim, a gente levou também o que a gente chama no nosso balde, né? Que a gente já tem comentado aqui. Então, com aquele lanchinho antes de dormir, assim, então eles se divertiram muito ao redor da fogueira também. Legal. Então a gente já vai caminhando depois da fogueira. Os pais e filhos vão dormir. A gente acorda e sempre tem aquela Chimarrão! a roda de chimarrão sempre disponível lá para quem quiser participar. E a gente inicia o segundo dia ali, o sábado de manhã. Então vamos ver aí como é que foi um pouquinho desse início do segundo dia do retiro aí. Eu só queria mencionar uma coisa da noite ainda, Opa! para não esquecer. A gente... A câmera de Lego. Não. A câmera? Não. Mas assim, a gente sempre deixa, se os pais quiserem, ou as pessoas que participam dos retiros quiserem montar uma barraca, ao invés de ficar em um quarto, eles também podiam. Então era, vou dizer, a metade. Então essa questão de dormir numa barraca e ter essa oportunidade é sempre bem legal para muitos filhos gostam, os pais também. Então é uma outra questão. Mas esse ano a gente teve questões assim de gente que pediu o quarto. Quando chegou aqui, viu as barracas, já tinha trazido a barraca dentro do carro porque vai que, né? E aí pra segunda noite já montaram a barraca também porque viram o quanto era legal. E alguns já montaram no primeiro dia. Né? É barraca, então vamos lá. Mas precisa às vezes chegar e ver o negócio, né? Então Sim. tivemos esses... Que legal. Iniciando o segundo dia, então. Segundo dia, então, nós temos o devocional, que foi uma parte muito bacana. A gente passou para eles a passagem para eles lerem sobre a questão de construir a casa na areia, né? Em Mateus, eu não lembro exatamente a passagem, mas está em Mateus. Para eles lerem como pais e filhos, e a gente deu para eles, então, argila, eles tiveram que pegar areia, pauzinhos e tal, e construir uma estrutura em cima da areia. E todos eles trouxeram depois e a gente fez uma chuva com a mangueira e foi desmontando, né? Então a gente colocou na prática aquilo que eles leram, eles puderam enxergar. Então eles fizeram as casinhas e a areia só ia sumindo debaixo da casinha e desmontando tudo. Foi muito legal. As crianças, principalmente, estavam ao redor. Não, a minha não vai cair. E caía. Então... Com certeza é uma imagem que elas vão lembrar por um bom Sim, tempo também, sim. né? Sim. Foi legal colocar em prática aquilo que eles estavam lendo. Legal, muito bom. E depois do devocional? Depois do devocional, daí a gente entra na programação normal, o tempo de capela. Nós usamos um sketch ali, em que a gente fez um sketch chamado Como Usar o Lego. Então, que Lego encaixa com Lego. Lego funciona com Lego. Lego não funciona com um brinquedo, qualquer ou com boneco. Outras coisas. Então, e isso só mostrando que algumas coisas ridículas, né? Que Lego não encaixa no data show. Numa melancia. Numa melancia. Lego também não entra na tomada, sabe? Lego encaixa com Lego. Então, essa era a nossa ideia. Então, aquela questão de encaixar com
Lego com Lego, né? E daí a palestra de manhã era edificar. Então, o pai escutar o filho e o filho o pai. Então, a comunicação tem que ser igual, tem que encaixar na mesma maneira. Comunicação, então, alguém falando A e outra falando B. Então, não dá para entender. Então, por isso a gente fez o sketch. E daí também a questão de buscar compreender um ao outro antes de ser compreendido. Então, a ideia de pai escutar o filho escutar o pai. E tendo esse entendimento entre os dois. E aquela ideia de que os dois falam, mas ele não me escuta, mas ele não me entende, ele não me escuta. Mas e aí, tu tá escutando também essa ideia de não esperar só o outro lado, sabe? De também dar ouvidos à pessoa. Uhum. E daí, depois da palestra, a gente entrou numa outra atividade de comunicação. Então, usando Lego. Usando Lego. Usando Lego. Aí, ó, Sempre usando a Lego. gente puxou uma lona no meio da varanda ali no Quest. E acho que a maioria, os pais eram de um lado e os filhos do outro lado. Claro, era pais de um lado e os filhos do outro lado. E ou o pai ou o filho recebeu uma coisa já montado de Lego. Eles puderam escolher quem ficava de cada lado, né? Isto. Então, um lado comunicava, o outro lado escutava e montava. Então, eles poderiam escolher. Mas a ideia é que acho que eles eram 6 ou 7 peças. O que foi montado era algo aleatório. Mas daí a pessoa que estava com a peça montada tinha que explicar para o outro lado da lona, que não estava vendo, mas só escutando, como montar a mesma coisa com essas peças de Lego. E a maioria deu certo, alguns foram invertidos, alguns assim não conseguiu entender. Às vezes é porque o pai nunca brincou com Lego, mas o filho sabe tudo. Ou ao contrário, né? O filho não sabia como é que brincar com Lego, mas o pai já como filho, como guri, né, brincou. Mas era questão de incentivar a comunicação, né? Então foi muito legal ver isso acontecer. E já colocar na prática alguns pequenos detalhes, ou perceber na prática a própria comunicação entre o pai e o filho, né? Exatamente. E daí o filho, ou a pessoa que estava recebendo instruções, fazendo perguntas também para esclarecer. Tá certo? Se eu coloco, sabe? E foi muito bom ver isso. Perguntas e respostas. E o interessante dessa atividade também é que eles estão perto de outros pais e filhos. Então, eles estão comunicando com o pai deles, mas eles estão ouvindo também os outros. Então, o quanto eu presto atenção na pessoa que está falando enquanto tem outras vozes ao redor, né? Nossa, Então... muito bom. Muito bom. Muito bom. Essa é uma ótima sugestão de atividade dentro dessa temática. Vamos seguindo o nosso programa, então. Ali no final da manhã, depois dessa atividade, tem o almoço, certo? E de tarde, geralmente, nos retiros tem as oficinas. Carol, pode explicar pra gente o que foi de oficinas nesse retiro? Oficinas, nós tivemos as opções de... Essas oficinas, eles escolhem, então, na chegada deles, né? O que eles querem fazer. E como são 2 momentos à tarde, oficinas que se repetem, o pai podia escolher uma e o filho podia escolher a outra. E o pai tinha que fazer com o filho a primeira e o filho tinha que fazer com o pai a segunda, né? Então, as opções que nós tínhamos foi esportes. A gente fez esportes variados com eles. Armas e arco e flecha. Trilha. Construção. Então, eles tiveram que construir uma parede de tijolos, né? E marcenaria ou montar projetos de Lego. Eles tinham alguns projetos que eles podiam escolher, então eles podiam montar esses projetinhos de Lego junto uns com os outros. Então era nesse sentido assim, que o filho escolhia o que mais atraía ele e o pai escolhia o que mais atraía, então eles faziam juntos essas oficinas. Achei muito legal aquela de construir com tijolos ali, que é praticamente um Lego versão gigante, né? Exato. Exatamente, a gente deu o desafio do par, o pai e filho, de construir, eu acho que a gente deu 12 tijolos, sabe? Alguma coisa assim. E daí eles tinham que montar uma paredezinha de tijolos. Eles tinham que mexer com cimento, com areia, fazer tudo. E foi bom porque eu organizei essa oficina ali, facilitei. E daí
acho que todos que vieram, eram os pais que estavam dando instruções e os filhos obedecendo e fazendo. Claro, os pais ajudaram tudo, mas a maioria, o pai falou, filho, faz assim, assim, assim. E daí e mostrando, vendo. Mesmo nós tivemos um pai que tinha uns 50 e poucos anos e o filho com 28, 29. Então já os dois bem adultos, assim, nesse sentido. Mas o pai ainda dando mais instruções, o filho ajudando, mas era diferente do que um pai que tinha um filho de 10 anos. Que tinha que mostrar, filho, tem que colocar uma base, e daí tem que estar no nível, e daí colocando assim, assim, assim. Mas era muito legal, assim, o pai usando a experiência e o know-how, mostrando para o filho que realmente não tinha ideia, e só ouvidos abertos, olhos abertos para ver e ouvir e fazendo. Então foi muito bacana essa ideia. Muito legal, muito legal. E depois, então, das oficinas, Carol? A gente teve um tempo livre, que eles podiam escolher se eles queriam jogar jogos ou... A gente também tem uma árvore de escalada aqui. Ok. E eles podiam, então, estava disponível para quem quisesse ir até lá para fazer essa escalada. Dizem que tem, né? Eu nem vi ainda a árvore. Existe, Carol. Eu só não fui até lá, tá, gente? Existe sim. Mas eles tava aberto, então, para eles fazerem. Tinha a equipe lá fazendo segurança. E eles podiam conversar, podiam jogar bola, Era um tempo livre que eles tinham, mas a gente incentivou muito que eles fizessem algo juntos, né? Não os filhos brincando e os pais só assistindo, né? Então, e foi muito legal, assim, ver eles brincando de várias coisas diferentes, jogos de mesa, ping-pong, várias coisas eles fizeram. E foi bem legal ver eles aproveitando esse tempo para brincar juntos. Muito bom, muito bom. E entrando aí na parte da noite do sábado, a gente teve mais um momento de palestra, certo? Então, Scott, dá uma visãozinha geral pra gente aí do que foi esse outro momento de palestra no sábado à noite. Na realidade, antes da palestra, nós fizemos uma atividade de piadinhas, sabe? As piadas... Piada de tiozão. Tiozão, assim. Piada de pai. Que realmente... exatamente. Eu acho engraçado, mas... Tu é pai, né? Mas assim, a ideia era assim, o pai e o filho ficaram de um lado, lendo a piada para o outro pai e filho. E tentando não rir, sabe? A ideia, se rir, sair da mesa. Então, se não rir, continuamos fazendo. Daí há risadas. Só aquelas piadas horríveis. Isso era bem boa, assim. Não, e daí tinha um guri lá, acho que de 6 anos, eu acho que 7 anos. Sim. E ele chegou lá, era o pai com 2 filhos, na realidade, né? 8 anos, tem que ter 8 anos, né? Então, ele tava lá e ele não entendeu. Então, a parte mais engraçada, ele falou, pai, eu não entendi. Sabe? E foi aí muito engraçado. todo mundo riu porque ele não tinha entendido a piada, mas... Mas isso foi só para divertir mais, né? E a palestra da noite de sábado foi de galvanizar a ideia de proteger. E o pai sendo uma proteção para o filho, no sentido de contra coisas físicas, dando o que necessita para crescer, para amadurecer essa proteção. E que essa proteção também é algo que realmente, quando tu galvanizar metal, é uma proteção que gruda. Tá? Tu tem um pedaço de ferro e tu galvaniza, então essa galvanização gruda no próprio ferro. Então essa ideia é que eles fazem parte, eles estão juntos, né? Mas do outro lado também, o filho protegendo o pai de várias formas, assim, de poder dizer, pai, tu lembra que tu falou isso e talvez tu não tá fazendo, sabe? De lembrar o pai das instruções que ele deu para o próprio filho, que é uma proteção também. Sim. E o filho sendo, talvez não querendo ser uma proteção, mas o filho refletindo muito o que o pai fala, o que o pai faz, mostrando para o pai, talvez eu tô pisando na bola nessa área da minha vida. E eu tenho que me policiar um pouquinho mais. Então, foi mais essa ideia de galvanizar. Isso foi a palestra de sábado à noite. Então, e é uma construção, né? O fundamento é a edificação e o galvanizar. Muito legal. E mais alguma coisa neste sábado à noite?
daí, a atividade depois do famoso balde verdade. foi uma atividade onde o pai, ele tinha um escudo, e daí ele tinha que proteger o filho que tinha uma espada. Claro, não real, tudo Não de era Era plástico. de espuma, exatamente. galera, de É de brincadeirinha. espuma. Vamos deixar claro. Então era assim, ó, um grupo de, acho que a gente colocou 10 pais e 10 filhos numa capela, Uhum. e daí o objetivo que é o filho iria atrás de tocar no pai do outro, mas ou no filho do outro, mas assim o pai protegendo. Então se alguém foi tocado pela espada tinha que sair da atividade. Mas é essa ideia de proteger, atacar, não é uma brincadeira, mas assim só para enfatizar a ideia de proteção, né? E depois a gente trocou, né? Sim. Os meninos ficaram com o escudo tentando proteger o pai e tudo. Foi bem interessante. Legal, legal. E assim a gente vai caminhando pra finaleira do dia. Galera, acredito que devia estar podre quando chega no fim do dia. Sim. E agora os retiros são sempre intensos, né? Gente, mas é engraçado, porque como esse retiro pais e filhos é a partir de 8 anos, né? Então, chega à noite, as crianças já o dia inteiro, né, correndo e tudo. Chega à noite, na hora da palestra ou na hora de alguma atividade, as crianças já estão lá deitadas, dormindo no colo do colo do pai. pai, né? E vamos entrando então, adentrando aí no nosso último dia, aquele domingo de manhã que sempre começa com o quê? Com a roda de chimarrão. E depois da roda de chimarrão, Carol, o devocional. Não sei Não o que era foi devocional. feito. Ai, meu Deus, não lembramos. Não lembramos o que foi feito nesse devocional. Fica de surpresa, Bem galera, pra sincero, vocês vocês vão ter que ler todo o criarem. material pra vocês saberem o que foi de devocional Uh. nesse dia. Fica aí o desafio pra vocês. Muito bom. Então, depois teve o café, teve o devocional surpresa, que é segredo. E depois do café, a gente foi pro último momento de capela, certo? Isto, que normal, as músicas. Ali, esse dia, a gente também fala dos nossos missionários aqui no Quest, só para compartilhar um pouquinho mais quem trabalha aqui e como funciona a ideia. E daí a palestra foi com o Charles e ele falou sobre a obra de Deus. Que tudo o que a gente estava falando sobre fundamentos, sobre edificação, sobre galvanizar, tudo pode acontecer, mas sem Deus no meio de tudo isso, dificulta muito mais. Tendo Deus no meio e a obra dele em nossas vidas que nos dá uma humildade, que mostra a graça, a misericórdia de Deus para cada um de nós, tanto os pais quanto os filhos. Então a gente tem que ter essa graça para entender um ao outro. Então, e foi isso que o Charles falou domingo de manhã. E daí, entrando depois, eu só queria pegar esse gancho que a gente estava falando sobre a obra de Deus na nossa vida. Fizemos uma atividade que a gente chama de Espírito Santo, que é Deus, né? E a gente montou, basicamente, vamos dizer, É um caminho. um corredor. Corredor. A gente encheu com Lego. E para você que já pisou Pra quem já Pra pisou quem no já Lego. pisou no Lego. com o pé descalço. Exatamente. Gente, caramba, um das dores piores da vida, né? Então a gente, o que a gente fez, a gente espalhou Lego por todo esse corredor, que representava pecados na nossa vida, tentações, dificuldades, barreiras, coisas do tipo na nossa vida. E daí veio o filho vendado e o pai tinha que guiar o filho. E sim, representando o Espírito Santo em nossa vida como pessoa. E muitas vezes, a gente não enxerga o nosso caminho e a gente não enxerga a tentação ou não enxerga como tentação. E a gente tem que escutar o Espírito Santo em nossa vida para desviar, de não pisar em cima. E daí o pai liderava, assim, ele instruía o filho para desviar essas coisas, né? Dar o caminho certo. E ao mesmo tempo tem outras vozes ao redor, né? Então os outros pais estavam conversando, falando que é a ideia do jogo mesmo, né? De eles ficarem, da atividade, de eles ficarem falando para tentar atrapalhar a voz do Espírito Santo enquanto a pessoa tá atravessando, né, esse caminho. Então dessa importância de
mesmo no meio de outras pessoas falando, de tu tá atento com a voz que é mais... Que se tu tem um relacionamento com Deus, tu vai ouvir muito mais fácil a voz do Espírito Santo, né? Então, essa ideia, assim, de mesmo tendo outras vozes, tu conseguir saber qual voz é a voz certa. Porque o filho conhece muito bem a voz do pai. Pai dele, né? Então, mesmo tendo outras vozes, ele sabia quando o pai estava falando. E ele confiava nas palavras do pai. Então, foi muito bom. Que também remete ao nosso relacionamento com Deus, né? Deus sendo nosso pai, a gente conhecendo ele, a gente vai saber a voz dele, né? E daí, depois da atividade, a gente sentou para facilitar, para conversar sobre a atividade. E foi muito legal ouvir, tanto dos filhos quanto dos pais, quão importante que é escutar do Espírito Santo, ter Deus na nossa vida para nos guiar. E os pais dizendo que, filhos, às vezes a gente não sabe, mas nós temos que confiar em Deus para mostrar para você, e é através da gente, como pai, nós temos que ser o pai para você, pai Deus para vocês. E tendo isso, foi muito bacana essa conversa no final. Que testemunho lindo. Então, galera, esse foi o nosso podcast Pais e Filhos, Lego encaixando as peças. A gente viu que com um bom